No cerne do cristianismo encontra-se um período de silêncio e mistério, uma pausa de 3 dias que detém a promessa de redenção. A jornada de Jesus Cristo, da cruz ao sepulcro e depois à ressurreição, é repleta de debates e teorias. Entre estes, uma narrativa antiga e provocante se destaca: a descida de Jesus ao inferno para pregar às almas perdidas. Olá, viajantes da história! Hoje mergulharemos nas profundezas da teologia cristã para desvendar o mistério dos 3 dias de silêncio de Jesus Cristo após sua crucificação. O que 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, realmente quer dizer? Será que ele realmente foi ao inferno para pregar às almas esquecidas? Antes de embarcarmos nessa aventura épica, não se esqueça de dar aquele super like. E agora prepare-se para uma história que transcende as páginas do conhecido. O véu do mistério. Naquele crepúsculo de sexta-feira, o mundo conhecido havia se estremecido. O céu escureceu como se estivesse de luto e a terra, em seu profundo clamor, estremeceu violentamente, como se algo monumental estivesse se desenrolando no cosmos invisível. O véu do templo, uma barreira pesada e simbólica que separava o Santo dos Santos, o local mais sagrado do restante do templo, rasgou-se ao meio, de cima a baixo, como se forças insondáveis estivessem anunciando uma nova era. Era o início da Páscoa judaica, e a sombra da morte pairava sobre Jerusalém. A quietude daquele sábado foi mais do que um repouso. Foi um prelúdio de algo profundo e inexplorado. As escrituras antigas falam pouco, mas os ecos dessa jornada, que Jesus teria empreendido após sua crucificação e antes da ressurreição, são intrigantes. O Novo Testamento é quase silencioso sobre o assunto, deixando apenas fragmentos de pistas que foram amplamente debatidas por teólogos e eruditos ao longo dos séculos. Esta é uma narrativa que testa os limites da razão humana, convidando a fé a preencher as lacunas. No coração do Novo Testamento, a primeira carta de Pedro parece abrir uma janela para essa obscura odisseia, pois também Cristo sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus, sendo morto sim na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 a 19. Estas palavras têm sido o estopim para inúmeras interpretações. Quem eram esses espíritos em prisão? Por que e como Jesus pregaria a eles? Este trecho tem sido interpretado como uma referência à descida de Jesus ao Hades, o reino dos mortos. A ideia de que mesmo na morte, Jesus estava ativo e realizando obras de redenção tem fascinado e confundido muitos. Alguns teólogos da igreja primitiva, como Tertuliano e Clemente de Alexandria, especularam que Jesus teria ido anunciar a boa nova aos justos que morreram antes de sua encarnação, para que também pudessem participar da salvação. Este episódio, conhecido como a descida de Cristo aos infernos, entrou para a tradição cristã, sendo até incorporado em declarações de fé como o Credo Apostólico. A descida ao Abádon. A visão de uma descida ao inferno é ainda mais detalhada e dramaticamente ampliada no Apocalipse de Pedro, um dos muitos textos apócrifos que surgiram nos primeiros séculos da era cristã. Nele, o abismo do sofrimento eterno é descrito com cores vivas e detalhes aterradores, um lugar conhecido como Abádon no Apocalipse. Nessa literatura, Jesus não somente atravessa as portas da morte, mas também invade o reino do desespero, um lugar onde a esperança parecia ser uma lembrança distante. Esse texto apócrifo, que não foi incluído no cânon bíblico, fala de um Jesus que desce triunfante, desafiando as potestades das trevas e proclamando libertação. No entanto, o Apocalipse de Pedro foi escrito provavelmente no século II depois de Cristo, e não goza do mesmo status das escrituras aceitas pela maioria das denominações cristãs. Ainda assim, oferece um vislumbre fascinante de como as primeiras comunidades cristãs poderiam ter imaginado o que Jesus fez nos dias entre sua morte e ressurreição. As portas de Hades.
Enquanto a noite cobria Jerusalém com seu manto escuro, algo incomensurável ocorria nas sombras. Os evangelhos sinóticos são silenciosos sobre os acontecimentos deste período, mas uma passagem em Mateus promete que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18, referindo-se à igreja. Esta declaração simbólica pode ser vista como uma prefiguração do poder de Cristo sobre a morte e o inferno. A crença de que Jesus visitou o Hades não é um conceito isolado, mas um tema que encontrou ressonância ao longo de vários escritos da igreja primitiva. Nessa narrativa, o Hades não é apenas uma morada de almas penadas, mas um campo de batalha espiritual onde Jesus, mesmo após a morte, enfrentaria forças espirituais adversárias para reivindicar as almas dos justos. Os primeiros cristãos teriam visto nesta ação uma vitória definitiva contra o mal, uma afirmação do triunfo de Jesus sobre os poderes que mantinham a humanidade cativa. No coração da doutrina cristã, o credo apostólico é um testemunho das crenças fundamentais da fé. Desceu à região dos mortos, ou, como algumas versões dizem, ao inferno, é uma linha que transmite grande profundidade teológica. Este artigo de fé tem sido o ponto de partida para inúmeras reflexões e sermões, indicando que a missão de Jesus foi abrangente até mesmo no estado de morte. Ele não estava inativo, mas trabalhando arduamente para a redenção da humanidade. O credo apostólico, consolidado em sua forma atual no século IV d.C., reflete um entendimento precoce dos cristãos sobre o significado da ressurreição. Ao descer aos mortos, Jesus não apenas mostrou sua solidariedade para com a humanidade, mas também sua soberania sobre todos os aspectos da existência, incluindo a morte. A prisão dos espíritos. Voltamos à Epístola de Pedro, onde ele fala de espíritos em prisão. Este conceito pode ser rastreado até a literatura judaica intertestamentária, especificamente o livro de Enoque, que descreve anjos caídos aprisionados aguardando julgamento. Esta menção nos dá uma pista do ambiente espiritual do qual Pedro estava falando. A tradição cristã posterior expandiu essa ideia, sugerindo que Jesus, em seu estado glorificado após a morte, proclamou sua vitória e ofereceu redenção até mesmo para aqueles que estavam à margem, esperando no Hades. Esses espíritos, outrora em desafio, agora enfrentavam a autoridade do Filho de Deus em seu território. Através deste ato, Jesus estaria reivindicando domínio total, não apenas no céu e na terra, mas também sob a terra, como expressa a famosa passagem em Filipenses que proclama que, ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses capítulo 2, versículo 10. O tema do triunfo de Jesus sobre o mal é amplamente representado na arte e na literatura cristãs, um reflexo da sua vitória sobre o abismo. Os escritos de igrejas antigas, especialmente aqueles dos padres da igreja, oferecem insights detalhados sobre como as primeiras comunidades interpretavam os acontecimentos do Tríduo Pascal. Gregório de Nissa, um teólogo do século IV, por exemplo, descreveu a descida de Cristo ao Hades como um ato de resgate heróico, onde as almas dos justos eram libertadas das garras do inimigo. Esta descida era vista como uma emboscada contra o próprio inferno, um evento que não só demonstrava o amor de Deus, mas também afirmava seu poder supremo. O inferno, que tentou conter a fonte da vida, foi invadido e derrotado de dentro para fora. Era uma mensagem de esperança que ecoava nas pregações e nos corações dos fiéis. A harpa que encantou o Hades. Neste ponto da história, Jesus não é apenas um guerreiro, mas um bardo cujas canções de amor e redenção reverberam até nos mais escuros cantos do Hades. Ele é descrito como o pastor que busca a ovelha perdida, mesmo que essa ovelha esteja escondida atrás das sombrias cortinas da morte. Este imaginário poético mostra como a mensagem do Evangelho era capaz de transformar mesmo a mais desesperançosa das narrativas numa ode ao amor incondicional. As representações artísticas da época, encontradas nas catacumbas e nos afrescos das primeiras basílicas, frequentemente ilustravam Cristo como o bom pastor, uma imagem poderosa que ressoava com a mensagem do Evangelho
de um Deus que se importa individualmente com cada um. O véu rasgado e o cosmos abalado. A morte de Cristo na cruz é marcada por sinais cósmicos de importância monumental. O Evangelho de Mateus menciona o véu do templo rasgado e a terra tremendo, como descrito em Mateus, capítulo 27, versículo 51. Esses eventos simbolizam não só a acessibilidade de Deus aos seres humanos por meio do sacrifício de Jesus, mas também a ruptura e reordenação do próprio cosmos. Assim, a descida ao inferno pode ser interpretada como parte desse processo de transformação cósmica, um evento que transcende o físico e toca a essência espiritual do universo. Este cataclismo espiritual, onde as barreiras entre o divino e o humano são destruídas, oferece uma perspectiva de que a passagem de Jesus pelo inferno é uma extensão dessa reordenação universal, onde até a morte e o inferno são subjugados à sua vontade. À medida que o primeiro raio de luz da Páscoa rasgava a escuridão, Jesus completava sua jornada através da morte. Os evangelhos sinóticos descrevem a ressurreição de Jesus com uma austeridade quase sutil, mas o impacto desse evento é tudo menos isso. A ressurreição não foi apenas uma inversão da morte, mas uma afirmação de que a vida é a última palavra. Esta nova alvorada, marcada pelo vazio do túmulo e pelo assombro das mulheres que o encontraram, é o clímax da história da salvação. A passagem de Jesus pelo inferno, por mais enigmática que seja, faz parte dessa narrativa maior, onde a ressurreição é a promessa final de redenção e renovação para toda a criação. Cada capítulo desta história extraordinária nos desafia a olhar além do que é facilmente compreendido, convidando-nos a mergulhar profundamente nos mistérios da fé. No fim, a mensagem é clara. Não há escuridão que possa resistir à invencível aurora da ressurreição. O que você achou desse vídeo? Deixe seu comentário. Calma que ainda não acabou, selecionamos um vídeo surpresa para você. E espero que você goste. Prepare-se porque ele já vai começar. Em um passado distante, onde o bem e o mal se chocaram em batalhas celestiais, uma figura se destacou. Seu poder era inigualável, sua missão, divina. Mas quem foi essa entidade e qual é sua verdadeira identidade? Olá, viajantes da história! Nas trilhas misteriosas da divindade, desvendaremos a verdade sobre o arcanjo Miguel. Ele é a pessoa certa em uma briga com demônios? E por que ele ficou tão famoso no universo cristão e no livro do Apocalipse? Ficou curioso? Antes, já deixe seu super like. E sem mais demora, vamos ao vídeo. O início celestial. Antes da humanidade dar seus primeiros passos, antes mesmo das estrelas cintilarem no vasto céu, o cosmos vibrava com energias misteriosas. O céu, não como o conhecemos, mas como o reino espiritual, era um epicentro de atividades. Em meio ao divino resplendor, um anjo destacava-se entre seus pares. Miguel, cujo nome reverbera através de épocas e culturas, estava destinado a desempenhar um papel crucial no tapeçar do destino cósmico. Mas o que teria desencadeado esse drama celestial, levando a um conflito de proporções épicas? O cenário estava pronto para um dos confrontos mais antigos e intensos da história espiritual. A etimologia do nome Miguel pergunta: quem é como Deus? E essa interrogação não é apenas uma questão linguística, mas também uma declaração de sua posição celestial. Nas escrituras de várias tradições, Miguel é pintado como um protetor valente, a vanguarda contra as trevas e o mal. Ele não era apenas um soldado entre muitos, mas o líder, o general das hordas celestiais. As escrituras cristãs, em particular, mostram-no empunhando a espada da justiça, defendendo os céus e a humanidade de ameaças espirituais. Sua coragem e devoção inabaláveis ao Criador e à ordem divina fazem dele uma figura lendária no reino dos anjos. Em Apocalipse 12, ele lidera os anjos do céu em batalha contra o dragão, uma representação de Satanás. Esta descrição reforça o papel de Miguel como o principal guerreiro celestial, aquele que lidera as forças do bem contra as potências das trevas.
poderes celestiais. Mas quem é Miguel além de guerreiro e líder? Em muitas tradições, ele não é apenas um soldado ou general como já mencionado anteriormente, mas uma força multifacetada do divino. Acredita-se que Miguel possui habilidades de purificação, capaz de limpar almas das máculas do pecado e da negatividade. Além disso, muitos o veem como um guia espiritual, ajudando as almas a navegar pelos caminhos tortuosos da vida e da morte. Ele é invocado em momentos de perigo, não apenas por sua força, mas por sua sabedoria e compreensão profundas das complexidades humanas. No entanto, talvez o maior de seus poderes seja sua capacidade de inspirar esperança, lembrando a todos da presença constante e protetora do divino em nossas vidas. No coração de muitas narrativas religiosas está a contenda épica entre o bem e o mal. E em meio a essa batalha eterna, um momento se destaca de forma notável: a rebelião de Lúcifer. Lúcifer, antes um dos anjos mais amados, caiu em desgraça ao desafiar a vontade divina. Seu orgulho e desejo de igualar-se a Deus levaram-no a um caminho de rebelião. Mas em sua trajetória, ele encontrou um oponente à altura: Miguel. Empunhando sua espada flamejante, o arcanjo Miguel enfrentou Lúcifer em uma batalha que reverberou através dos reinos celestiais. Era mais do que um conflito de força. Era uma disputa de ideologias, de luz contra trevas. E no final, foi Miguel, com sua determinação inabalável e fé no propósito divino, quem conseguiu expulsar Lúcifer do céu, condenando-o a se tornar Satanás, o eterno adversário da humanidade. Jesus e Miguel. A relação entre Miguel e Jesus Cristo é sem dúvida uma das questões teológicas mais intrigantes e debatidas. Muitas interpretações se levantaram ao longo dos séculos, cada uma tentando conectar ou distinguir as duas figuras. Em algumas tradições adventistas, por exemplo, acredita-se que Miguel seja outro nome para Jesus antes de sua encarnação terrena. Argumenta-se que ambos têm a função de salvador e protetor e compartilham uma natureza única no plano celestial. Por outro lado, muitos teólogos cristãos argumentam que Jesus e Miguel são entidades distintas, com Jesus sendo a encarnação do Filho de Deus e Miguel sendo seu principal arcanjo. Enquanto as águas dessas discussões permanecem turvas, o que é inegável é o impacto e a influência que ambas as figuras tiveram em inúmeras vidas ao longo da história. A imagem de um anjo guerreiro, com asas deslumbrantes, armadura resplandecente e uma espada que brilha com uma luz etérea, tem sido uma inspiração para artistas através dos tempos. Desde os magníficos afrescos de igrejas antigas na Europa até as intrincadas esculturas em locais sagrados pelo mundo, Miguel foi imortalizado de inúmeras formas. Durante o Renascimento, artistas como Rafael retrataram Miguel em sua batalha contra Satanás, mostrando não apenas sua força, mas também sua graça e dignidade. Cidades, especialmente após o século IV, como Roma, têm igrejas e monumentos em honra ao arcanjo, sendo a Basílica de São Miguel um exemplo notável. Além disso, festivais e celebrações em várias partes do mundo são realizados em sua honra, mostrando a influência contínua e o fascínio que este arcanjo detém sobre a humanidade. A presença universal de Miguel. O arcanjo Miguel não é uma figura exclusiva do cristianismo. De fato, sua presença transcende fronteiras religiosas e culturais. No Islã, por exemplo, ele é conhecido como Micail e é um dos 4 arcanjos principais, sendo associado frequentemente à providência divina e à sustentação da vida na terra. Na tradição judaica, ele é visto como o protetor de Israel, um intercessor diante de Deus em favor do povo escolhido. No zoroastrismo, uma religião antiga da Pérsia, uma figura similar chamada Mitra possui características que lembram as de Miguel. Esta presença quase universal levanta questões. Por que essa figura ressoa tão profundamente em diferentes tradições? Qual é o núcleo dessa entidade que parece conectar culturas e crenças tão variadas? Ao longo da história, muitos lugares foram consagrados a Miguel, refletindo sua influência duradoura no coração dos fiéis. Mont Saint-Michel, na França, um mosteiro medieval majestoso, é um testemunho da admiração e respeito pelo arcanjo. Em lugares como o México, a figura de Miguel é celebrada e invocada em festivais vibrantes, onde a música, a dança e as cores brilhantes capturam sua essência guerreira e protetora.
Em muitas culturas, o 29 de setembro é celebrado como o Dia de São Miguel, um dia para honrar e agradecer por sua proteção contínua e sua batalha eterna contra as forças do mal. Nem todos os retratos de Miguel foram consistentes ou incontestáveis. Ao longo dos séculos, diversas interpretações e controvérsias surgiram em torno dele. A ideia de um anjo tão poderoso levantou questões. Ele poderia, de alguma forma, ofuscar a importância de Cristo na teologia cristã? Alguns debateram se sua devoção era meramente uma continuação das antigas tradições pagãs, adaptadas ao cristianismo. Mas, apesar desses debates, a figura de Miguel permaneceu firme e inabalável, servindo como um lembrete da luta contínua entre o bem e o mal e do poder do divino para triunfar sobre as trevas. Disputa pelo corpo de Moisés. A narrativa da disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés é, sem dúvida, uma das histórias mais enigmáticas associadas ao arcanjo. Encontrada na Epístola de Judas, um dos menores livros do Novo Testamento, a referência é breve, mas cheia de implicações teológicas. O trecho diz: Quando Miguel, o arcanjo, discutindo com o diabo, disputava o corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Judas usaria esse exemplo para ilustrar a blasfêmia dos falsos mestres que, ao contrário de Miguel, não hesitam em falar mal das autoridades celestiais. Então, por que exatamente haveria uma disputa pelo corpo de Moisés? Embora o texto não entre em detalhes, a importância de Moisés no Antigo Testamento, como líder e libertador do povo de Israel, dá uma pista. Seu corpo poderia ser considerado um tesouro espiritual, um testemunho da aliança entre Deus e seu povo. Uma possibilidade é que o diabo, sempre em busca de desviar e perturbar os planos de Deus, quisesse impedir o devido descanso ou honra ao corpo de Moisés. Outra interpretação se baseia em tradições judaicas. Algumas fontes sugerem que Satanás queria que o corpo de Moisés fosse exposto, levando o povo de Israel a idolatrá-lo, desviando-os assim da verdadeira adoração a Deus. Seja qual for o motivo, o que fica claro é a postura de Miguel. Mesmo em disputa com o diabo, ele se comporta com reverência e submissão à vontade e autoridade de Deus. Este episódio, embora curto, revela muito sobre a natureza do mal e sua persistente tentativa de perturbar os planos de Deus. Ao mesmo tempo, destaca a honra, a humildade e a fidelidade de Miguel, características que o consolidam como um dos principais seres celestiais na tradição judaico-cristã. Os símbolos de Miguel e aparições. As representações do arcanjo Miguel são frequentemente ricas em simbolismos que transmitem sua essência e poder. A espada flamejante, frequentemente em sua mão direita, é um indicativo da justiça divina, bem como da luta contra as forças malignas. Já as balanças que por vezes ele segura, simbolizam o julgamento das almas. Em muitas representações, ele é visto pisando ou derrotando um demônio ou dragão, um claro símbolo de sua vitória sobre o mal. Esses símbolos não são meros adornos, mas uma linguagem visual que comunica instantaneamente a missão e o poder deste arcanjo. Em tempos modernos, muitos afirmam ter experienciado encontros ou ter recebido mensagens do arcanjo Miguel. Ele é frequentemente invocado em orações por proteção e força, e há inúmeros relatos de pessoas que acreditam ter sido salvas de situações perigosas graças à sua intervenção. Essas experiências contemporâneas, muitas vezes compartilhadas em livros ou grupos de discussão, adicionam uma nova dimensão à sua lenda, tornando-o não apenas uma figura histórica ou bíblica, mas uma entidade viva e ativa na vida de muitos. A influência do arcanjo Miguel não se limita às tradições abraâmicas. Em várias culturas ao redor do mundo, existem entidades ou deidades que possuem características e missões semelhantes às de Miguel. Seja servindo como protetores, guerreiros celestiais ou como juízes das almas, essas figuras reforçam a ideia de que a necessidade de proteção e justiça é uma constante universal. A existência desses paralelos destaca o profundo impacto e a relevância contínua do arcanjo Miguel em diferentes tradições e culturas ao longo dos tempos. Nossa viagem pelas múltiplas facetas do arcanjo Miguel revela não apenas a grandeza de um ser divino, mas também o anseio humano por proteção, justiça e esperança. Ele permanece através dos tempos como um farol de luz nos momentos mais sombrios.